A igreja somos nós, não é assim? Sim. Já aprendemos isso muito na palavra, que a igreja não se refere às divisões, às paredes. A igreja somos o nosso Deus, não é isso? Morando dentro de nós, fazendo nós a sua excelente igreja. E graças a Ele. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz, assim, glória a Deus. Igreja, vamos louvar o nome que toda a igreja conhece, né? Aleluia, louvamos o Senhor. Glória a Deus. Eu estava louvando esse louvor, muito lindo, né, irmãos amados, a igreja unida, todos aqui são corpo de Cristo, né, unido uma só fé, uma só esperança, esperando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é um corpo de Cristo. E quando estamos em união, o louvor sobe, a oração. Então, precisamos observar quando os irmãos vêm louvar, vem glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar 205, 46, 44. Para que o nosso louvor e a nossa oração venha receber, se ser recebida como isso.
Brasil. O Brasil precisa de oração. Não esqueça, igreja, quando tu ora, para com Deus. A gente ora na nossa casa, oramos na igreja, oramos onde precisa. Quando alguém pedir oração para você, já presente naquele momento, porque aquela pessoa está precisando naquele momento. E quando nós estamos aqui na igreja, orando por aqueles que estão lutados, sabemos que quantos dos nossos irmãos foram dizimados ali na Síria, quantas pessoas, muitas vezes muitos nem sabem, mas porque confessam o nome de Jesus Cristo, igreja, nós precisamos estar atentos e sabemos que somos uma igreja eleita de Cristo e vem sim as perseguições, mas não é para você temer, não é para você recuar, é para você entrar em comunhão com Deus, é para você falar com Ele, porque lá do alto o Senhor tem o socorro. Orar pela nação de Israel que é tão perseguida, orar por todos os homens da terra, porque o Senhor deixou na palavra dele que é para orar por todos, sem acepção de pessoa. E muitas vezes a gente quer olhar somente por aquele que é mais chegado, não, igreja. O Senhor Jesus na cruz do Calvário, ele deixou bem claro: perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. E porque nós, como sábios e temas, Deus também nos tem essa palavra: perdoa, Pai, não sabem o que fazem. Quantos filhos estão matando nossos irmãos inocentes, mas eles não sabem o que fazem. Mas aqueles que já são, eles são de Cristo, eles são do Senhor, eles não negaram o nome do Senhor. Vamos orar pelos nossos filhos, netos, por todos que precisam. Enquanto você está aqui orando para a tua casa, tua família, Deus está visitando, Ele está fazendo a obra completa, Ele está libertando. Quando você ora por alguém, Deus está visitando os seus, Ele está trabalhando no coração dos teus filhos, da nossa parentela, daqueles que não querem saber de Cristo. Aleluia. Glorioso Deus bendito, aqui está, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, numa só comunhão, Papai amado, buscando a tua presença, buscando a tua face, Jesus querido, pedindo perdão das nossas misérias, falhas, porque pecamos falar, olhar e pensar, mas o Senhor que é misericordioso e bondoso, venha nessa manhã nos ajudar, meu Pai, ouve a oração das tuas servas, que ora pelo aquele filho do coração, por aquela filha, quem está, meu Pai, ouvindo a voz de todos, mas que ouvir a voz do Pai e da Mãe, oh meu Pai, que ele tem que ouvir a voz do Senhor entra com libertação e transformação nessa vida, o Senhor vai junto com Deus e graça assinada para a igreja, o Senhor venha trabalhar, meu Pai amado, em favor, meu Pai, de cada homem, cada mulher, em favor, Jesus amado, oh poderoso Santo, que tem vida, Senhor, que está necessitado do socorro, da misericórdia, da presença, meu Pai, muitas que estão nas prisões, e são aprisionados, aprisionados para o vício, aprisionados, Senhor, no pecado, oh Pai amado, Pai querido, coloca as tuas mãos, vai repreendendo os laços do morte, vai repreendendo Jesus Cristo, trabalha nesse lugar, meu Pai. Trabalhe em favor da tua igreja, trabalhe em favor do pastor dessa igreja, trabalhe em favor do sobreiro, em favor dos missionários, em favor, Jesus amado, dos
mas ele nos ensina a orar com um coração limpo. É uma realidade na palavra de Deus. E a mãe já vai louvar daqui a pouco. Já teremos continuidade com o ensinamento da palavra de Deus, falando todos sobre os quatro tipos de amor. Filhos que tem estado aqui, deve ter sido outras pessoas. As irmãs estavam, a senhora estava aqui no outro sábado. Estava, é bom que nós que trabalhamos na palavra de Deus, temos essa incumbência de levar com que as pessoas entendam. E tem outro também que precisa ter a responsabilidade de aprender cada vez mais a palavra de Deus, porque é uma ordem de Cristo, uma ordem imperativa. É uma determinação que Ele propôs para nós. E de ensinar, vinde e aprender. E de ensinar. Onde está o irmão Givaldo? Hoje você para auxiliar a irmã? Oi, irmão Givaldo. Grato, Givaldo. Dá um auxílio aqui, parece que ela está no controle aqui do som. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos num tempo que não devemos desperdiçar ele em tempo algum. Mas todas as vezes que o Senhor revela algo para nós na sua palavra, temos que sermos atenciosos para com ele. Porque toda a atenção de Cristo é voltada primeiramente para o homem, para o ser humano.
veio, ele morreu, mas está vivo. Sabe por qual motivo Cristo reviveu? Qual motivo Deus ressuscitou a Cristo? Porque ele não teve pecado. Sabe o motivo que iremos ser ressuscitados com ele? Porque ele tirou os nossos pecados. Glória a Deus! É o nosso ânimo. Assim por diante. A palavra do Senhor nos garante com toda a segurança. Por isso que o tempo pode ficar a um momento mais. Pode ficar não. Fica, está ficando cada momento mais agitado. Mas a regeneração da salvação, ela permanece viva. Viva quer dizer em uma atividade cheia de esperança. O Senhor já nos trouxe esta garantia salvífica da salvação. Tem alguém que não é, que está conosco nesta manhã, irmãos, que congrega em outro ministério, estão conosco? Tem alguém? Uma irmã? Tem alguém que congrega em outro ministério? Tem também irmão que congrega, né? Em outro ministério. Tem pessoas que ainda não é crente, não aceitaram a Cristo. Se tem, dê um sinal assim com o seu braço, com a sua mão. Vamos dizer para outros que não sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus. Por quê? Bem-vindo. Quem sabe o significado? Todos sabem, não é? A palavra bem-vindo é uma palavra que significa bem-sucedido, bem recebido, bem convivido, bem curado também, uns com os outros em Cristo, o Senhor da glória. E amamos na ler a palavra de Deus, para meditar nesta palavra, a palavra nos alimenta. Depois da oração, usaremos o ministério da palavra. Quando Jesus lidou com o inimigo lá no, entendeu? Com o inimigo lá no deserto, ele já tinha orado. Aí ele não usou a oração, ele usou o ministério da palavra. Exatamente, aqui no segura. Por isso que tem que haver a oração e haver também o ministério da palavra. E temos que estar sempre responsáveis por aquilo que ouvimos. O Senhor nos capacita para guardá-los, para que sempre temos o ministério da defesa da fé cristã, que é justamente o uso da palavra de Deus. Vamos ler no Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, essa palavra de Deus. Quanto mais o Senhor nos prepara para crer na sua palavra, mais aconchegante a Deus ganhamos. E na lista de João, escrito por ele, no Apocalipse capítulo 1, vamos meditar aqui nos versículos 5 e 6, até uma revista das criações que tem sucedido, o Senhor tem nos dado, mas é bom que ouçamos, vamos ouvindo, recebendo e aprendendo desta palavra. Irmãos já encontraram? Diz aqui a palavra de Deus, o capítulo 5, capítulo 1, versículos 5 e 6. O livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Revelação que Deus deu a Cristo. Cristo entregou o anjo, o homem entregou a João. João entrega as igrejas da Ásia. E por fim a palavra se expandiu, chegou até nós. Já podemos ler, meus amados?
Lemos. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Diz a palavra de Deus. Pode sentar. Vamos meditar nessa boa palavra do Senhor, nosso Deus, onde João faz essa dedicatória às 7 igrejas da Ásia, ou seja, os componentes da igreja, ou seja, começando pelo ano da igreja, e os componentes da igreja, ele promovendo um testemunho verídico, um testemunho ocular sobre Cristo e a sua descrição relacionada a Ele. Quando ele expressa nos textos acima das igrejas, as 7 igrejas que estavam na Ásia, 7 matrizes na época, mas já tinha mais de 100 filiais. E eu fico analisando pelos irmãos também, na época do tempo de João, não existia tecnologia, facilitação para o acesso assim, a comentar a palavra de Deus, mas o ministério crescia abundantemente, porque para com Deus não tem dificuldade nenhuma. Glória a Deus. Para Ele, tudo segundo a sua eficácia, o seu poder, o seu valor. Para com Ele não tem dificuldade. Ele trabalha sem impor nada, impede o trabalho do Senhor. Então a igreja cresceu e se expandiu, e João também pega alguma das testemunhas fiéis ao Senhor da glória. Nessa dedicatória diz a palavra de Deus, da parte de Jesus, o Senhor da glória, Cristo Jesus, aqui no versículo 5, como nós lemos nesta palavra, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Naquela época não poderia dar testemunho que Jesus ressuscitou, sofreriam pena de morte. Quando Cristo ressuscitou, houve um decreto, foi lavrado um decreto lá em Jerusalém, pelos judeus, capítulo 28, do Evangelho de Mateus, que é a partir do versículo 11. E quem dissesse que Jesus ressuscitou, sofreria pena de morte, porque a perseguição do Evangelho hoje não é tanto por causa da ressurreição, mas por causa da palavra. Só que em todos os momentos, praticamente em todos os momentos, que as pessoas faziam, as testemunhas de Deus e Cristo, faziam menção da sua palavra, eles teriam que identificar Cristo ressuscitado, para que eles fossem a testemunha, a verdadeira testemunha da reconciliação da vida do homem para com Deus. Por isso que ele estava referindo Cristo ressuscitou, e ele o primogênito dos dentre os mortos, e também o príncipe dos reis, não somente dos anjos, dos céus, mas também o príncipe dos reis da terra. É esse Cristo que Deus revelou dentro dos nossos corações. Assim por diante, a palavra nos expressa: a Ele é dado honra e poder e glória para sempre. Isto significa que os que vão recebendo a graça de Deus com abundância, vão testemunhando que Jesus Cristo é edificado em nossos corações, essa palavra. E é essa questão, uma das questões que nos leva a continuar perseverando.
significa perseverança? Com paciência. Paciência. Esse é o testemunho que nos leva, um dos testemunhos que nos leva a perseverar, porque não somente na palavra, no sentido verbal, a palavra, mas na unção do Espírito Santo. Esta competição, a palavra, é que nos leva a perseverar, que nos leva, eu vou repetir novamente esta palavra, porque, infelizmente, eu já ouvi alguém dizer, creio que as irmãs também, talvez os irmãos já ouviram alguém instruir outras pessoas, instruindo que não devemos pedir paciência. Já ouviram, não é? Agora veja bem, como nós estamos no campo, no momento de ensinamento, quando alguém, talvez pode ser até pelo um zelo contrário à palavra, ou então medo da luta. Porque a paciência, ela não produz tribulação. Então é uma exortação, irmã, invertida. Não peça paciência porque vem tribulação, não. Não é isso que alguém ensina erradamente. Então, veja bem, quando nós trouxemos a palavra, é para a nossa própria condenação. É uma realidade mista desse significado. Creio que não foi somente a irmã que já ouviu essa doutrina totalmente falsa e desconectada com o caráter realmente dos que testemunham de Jesus. Eu quero que a irmã leia aí mesmo, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, se for possível, os irmãos também leiam. Glória de casa, ou então acompanham. Aí mesmo nós vemos os versículos 5 e 6, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Ele diz, eu, João, sou o quê? Testemunho na e da paciência. Daí ela está, não é isso na sequência? E da paciência, o Senhor Jesus Cristo, a paciência de Cristo. Então ele era prático e ele convivia com o testemunho teórico e prático dado e se aprendido por Cristo. Teórico porque Cristo dizia, tenha paciência, e prático porque Ele nos deu paciência. Prático porque Ele foi o exemplo em paciência. Veja que há necessidade de a pessoa passar pela execução bíblica, não somente na unção, mas também no conhecimento e na graça de Deus. Por isso que ele estava identificando Cristo como primogênitos dentre os mortos, o primeiro da ressurreição, porque a paciência, ela nos traz um clima todo especial. Como assim? Quem tem paciência já está contente com aquilo que tem. Porque a paciência é a conservação da salvação. E nós olhamos no sentido bíblico, quem tem salvação tem tudo. Biblicamente falando. Por que tem tudo? Porque onde João estava, na ilha de Pátimos, isolado, junto com malfeitores,
uma idade, segundo a história do personagem, uma idade acima de 90 anos. Precisaria de algo, humanamente falando, ele precisaria de auxílio de alguém devido à sua idade, mas não tinha auxílio porque ele estava na ilha de Pátanos, que significa o lugar da morte. Pátanos, para quem não sabe, ele está isolado, desprotegido sobre o ser humano e muito idoso. Porém, a paciência não afastou do seu ministério pessoal. As irmãs estão compreendendo? Elas estão compreendendo bem? E entre 90, no ano 90, ou seja, a idade 90, a 94, 96, foi o tempo que ele escreveu esse livro. Mas qual a estrutura de perseverar uma testemunha no local de perseguição? Olha, estou mencionando paciência. Ele antes pessoa só a testemunha de Jesus, também na paciência de Jesus, o Senhor na glória. Não sei se todos estão compreendendo. Então, não se dobre diante de alguém que diga que não se deve pedir paciência, porque a contrapartida que é contra a paciência é o pecado. Está compreendendo? Ou temos o fruto do Espírito, que é a paciência, ou então estamos em uma posição muito envolvida com a iniquidade. Ou é inimigo, ou vive em iniquidade, ou vive conservados na paciência. A paciência é o que vemos, o envolvimento da pessoa com Deus, mediante as revelações que o Senhor da glória dá para nós. Por exemplo, como estava lá dentro daquela ilha, como já foi dito, de repente, lá no capítulo 4 do Apocalipse, a partir dos versículos 1, ele disse: eu vi os céus abertos, a porta aberta lá em cima, e uma voz que dizia: suba cá, glória a Deus. Então envolveu ele, não só na parte horizontal, na influência da terra, mas João envolvido, foi revelado o ministério da glória de Deus. A irmã colocou aí Apocalipse 4, primeiro, como está escrito. Depois dessas coisas, orei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como que trombeta, ouvida a palavra comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que Deus estas Envolveu na glória. Compreenderam? Paciência não é uma palavra simplesmente, é uma palavra acompanhada com virtudes e revelação dos projetos de Deus ainda no futuro, mas revelando no presente o servo e a serva dele. E ele envolvido nisso ali, naquela revelação. Imagina ver uma pessoa descobrida, idoso, como já estamos comentando, e observa agora uma porta aberta aonde? No céu. E diz: suba aqui. E quando ele subiu, aí entra os detalhes, as revelações dos 4 evangelhos, os 4 animais que representam os 4 evangelhos. É uma demonstração verídica da atenção de Deus voltada para esses pedaços de barros, mas beneficiados para a glória dele. É para a glória dele. Então João recebeu esse comunicado. Mais uma vez, essa pergunta: estão compreendendo o efeito da salvação? Todos estão compreendendo?
Porque a salvação tem o ministério da alegria. Mesmo em perda de doentes queridos vivemos na terra. Mas a salvação, ela tem esta marca da alegria. Quando João teve esta visão, antes disto, nunca ele dizia que ele estava triste porque ele tinha sido salvo. Ele estava sempre alegre mediante a salvação. E continuou naquela perseverança desta palavra. E ele expressou, a testemunha na parte de Deus, de Cristo Jesus, que é o príncipe dos reis da terra, o primeiro dentre os mortos. Não tem espaço para quem aceita Cristo ter dúvida de salvação. A menos que a pessoa não entendeu ou efeito inspirado nas Escrituras Sagradas. Repetir a mesma palavra. Não existe espaço para os que de coração recebem a Cristo com ardente desejo, aquele referente àquele recebimento, encontrar dúvida sobre salvação. A dúvida pode até aparecer porque nós somos humanos, mas ela não faz morada em nossas vidas. Ou não? Salvação traz dúvida? Quando aprendemos a palavra, não. Por quê? Vamos analisar bem. Quando se está referindo Jesus, o primogênito dos mortos, depois João faz a conclusão: aquele que nos ama, aquele que nos e em seu sangue nos amou. Ele amou e salvou. Aí ele nos colocou juntamente com ele como primeiros. A pessoa ela era colocada, classificada como primeiro, como segundo, e agora da classificação do segundo veio para, passou de segundo para primeiro. Por quê? A ressurreição, a segunda ressurreição, ela é declara, está falando, é depois da primeira. Só que aceitando a Cristo, Ele já nos designa através do seu poder e a sua boa vontade, o seu amor imparável, para sermos colocados na primeira ressurreição. Que Ele ressuscitou primeiro. E a primeira ressurreição, ela tem um espaço entre a segunda, ou até que chegue a segunda, de 1000 anos. Depois da primeira, 1000 anos depois, é que sucederá a segunda ressurreição. Por isso que é tão comentado na Bíblia, é dispensável, os verdadeiros testemunhos de Cristo, os apóstolos, fundamentados na palavra, os santos profetas de Deus, não descartavam sobre salvação, e a visão central era o sacrifício de Cristo realizado e nos colocado como primícias. Isso tem que ir ao capítulo 11, os versículos 20 e 22 da palavra de Deus, como primícias. Então, analisemos bem. A pessoa só há com Cristo. Ela recebeu Cristo. Cristo abriu no sentido mais, até mesmo uma expressão mais comum. Ele levou a pessoa dentro da sua casa. Abriu todos os compartimentos que tem na casa e revelou ao salvo. Glória a Deus! Lá dentro. Então, João, ele foi levado até os céus. E lá dentro dos céus, ele recebeu todas as revelações que um filho tem direito e mencionado pelo Pai. E ele, antes ele já tinha esta
competição de pé, mas a natureza do salmo é esta. João começou no revestimento do Espírito Santo para melhor e não para pior. Então João continuava, foi para a ilha de Pátanos. Primeiro já até comentei isso, mas vou repetir novamente as frases. Antes de João ser jogado na ilha de Pátanos, ele foi colocado dentro de um tacho de óleo fervendo para ser fritado lá. Mas ele fala a palavra suprema e dá todo o risco de quem dá o livramento da maneira que ele quiser depois. Da maneira maravilha, da maneira que ele quer. Então o tacho de óleo fervendo se tornou como se fosse um local de refrigério. Então, o que era para assar João, fritar João dentro daquele local, então o óleo transformou-se em um refrigério. Ele tornou-se o corpo refrigerado dentro daquele fogo ardente, naquele óleo. Por isso que tem segurança os que servem a Deus. Se ele quiser, ele vai chegando aí, vai indo por aí, ó irmão. E naquele momento, hoje não, porque ele pensou a sede é suficiente, mas pode acontecer um determinado local, qualquer lugar, você estaria em sede. Aí ele diz: olha a água aí, ó, toma. Eita Deus maravilhoso! Ó, aí o local de água, o poço de água, aonde você bem se imagina. Ele não tem dificuldade, foi justamente estruturado nessa providência de Deus, que João estava firmemente olhando para a glória e sendo ele testemunha de Cristo, o Senhor da glória, de uma maneira toda especial. Por isso que eu quero até dar mais uma referência bíblica sobre o primeiro dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos. Pedro, com sua testemunha lá na cura do coxo, nascendo lá na igreja primitiva, na outra conhecida como Formosa, ele não centrou tanto na cura. O povo centrou mais na cura, que é um trabalho de Deus, mas passageiro. Depois que o povo está falando, vocês é um Deus, vocês falou, não. Esse milagre foi feito em nome de Jesus, e Deus ressuscitou dentre os mortos, porque a morte não pôde retê-lo, porque não tinha pecado. Então ele não centralizou o povo em primeiro lugar na cura do coxo. Ele centralizou o povo na estrutura da ressurreição, que é a bem-aventurança. Dê uma olhada para nós aí no capítulo 20 do Apocalipse, dita pelo próprio João e confirmada por todos os servos de Deus que tem o sabor da salvação. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Graças a Ele. Esse texto de 1000 anos, ele está fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus, que é o cumprimento da palavra dita por Cristo após a ressurreição. Ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus, dado o poder nos céus
e na terra. Mateus 18, Mateus 18, na sequência. E com este poder que ele recebeu, depois que recebemos a revelação de Deus para conosco em Cristo, ela atuando dentro de nós, ela nos revelando o ministério de 1000 anos de paz, antes que chegue a Nova Jerusalém. É a regeneração da natureza em sentido completo, porque a palavra de Deus, ela cumpre plenamente, ela cumpre sistematicamente, a palavra ela cumpre extremamente. Por isso que João disse, antes da segunda ressurreição, haverá a reapresentação das primícias. Glória a Deus! As primícias. Por isso que nós temos que ter muito cuidado em tratar alguém servo de Deus. As pessoas não são também como testemunho. Nós não podemos maltratar alguém, ferir o psicológico de alguém, porque essas primícias que somos salvos, eles são beneficiados plenamente pelo Espírito Santo, que é a forma do mesmo Deus que está em nós. Agora, dá para nós viver desanimados ou não? Mesmo em conformidade com as lutas da época, como sempre um comentário familiar, pessoal, psicológico, psicológico, físico, emocional, mas a prioridade de pessoa crer na salvação agora, ela está acima de todas as demais coisas. E imagina bem, nós temos uma estágio bíblica sobre o juízo final. E temos também o resultado, a isenção do juízo final para os da primeira ressurreição. Os primeiros pessoas ressuscitam e sobem para a glória em Cristo Jesus. E o que acontece? Depois da ressurreição é igual agora. É igual agora que eu estou referindo em comunhão. Hoje nós andamos para todos os lugares em comunhão com Cristo. E quando a gente é falho, às vezes vacila, Ele nos repreende, pede arrependimento, mostra o erro e oferece perdão. Glória a Deus! Oferece para manter com Ele, para lá e para cá, dali para lá, de lá para aqui, em os outros lugares, andando com Ele. Agora na ressurreição, continuaremos aí andando com Ele sem mais impedimento. Então nos levará para a glória. Depois Ele nos trará para o reino milenar. Glória a Deus! Mas sempre andando com Ele. Encorajamento. A fé de Saulo, ela nos encoraja. Primeiro que nós nos alegremos, às vezes na alimentação, sempre eu digo para Deus, às vezes não em voz alta, em pensamento, mas eu digo no momento da alimentação, bendito é o tempero do apetite. Aleluia! Não tem coisa mais tão importante assim, referente às nossas vidas, igual o sabor, o apetite, que dá direito a você saborear o alimento. Agora, aquele alimento, ele é ensinado por Cristo, é o pão nosso de cada dia, e o sabor de cada dia. Isso estamos vendo isto, estamos com isto contentes. Glorificado é o nome do Senhor. Por isso que a doutrina, ela conserva muito o cristão de uma maneira toda especial, essa doutrina. Aí está a esperança. A esperança que ela é mantida pela estrutura da paciência.
a estrutura da paz. Dê mais uma olhada para nós aí em Mateus 24, versículos 12 e 13. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O ensinamento, irmãos, não pode ser desprezado, porque a pessoa está desprezando o ensinamento. A Bíblia diz que ele está recebendo a graça de Deus em vão. Aí entra o processo das 10 crentes, os 10 crentes, 5 loucos e 5 prudentes. Exatamente. E aí está a diferença entre aceitar o potencial da palavra ou rejeitá-lo por falta. Eu já ouvi pessoas dizer assim: olha, falou comigo, eu não tenho paciência de ficar olhando na Bíblia, ouvindo ensinamentos com uma palavra mais cautelosa, palavra mais executada assim, de maneira que dá tempo a pessoa pensar, ouvir, pensar e raciocinar a palavra. E as pessoas já dizem: eu não tenho paciência para isso. E ainda que alguém diz: eu não tenho paciência, já que ele não tem esse incentivo para a palavra, ele está testemunhando contra ele mesmo ou ela mesma pessoa, e ela não tem paciência, não tem. E quem não tem paciência tem iniquidade. Iniquidade é a pessoa criar um mau desígnio, uma má conduta e quando continuar nela. É Mateus 24, versículos 12 e 13. E o que significa perseverar? A ciência. A ciência. Mas os pacientes serão salvos. Mas por multiplicar a iniquidade, o amor diminui. E nós sabemos que o amor é uma dose regente. Tudo queremos fazer em nossas vidas, ser na área secular ou espiritual, é necessário que seja feita com amor. E faltando o amor, entra a conservação da falta de amor, que é o pecado que aparece, cresce e permanece crescendo. É o contrário da paciência. A paciência leva-nos a crescer em experiência, trazendo mais esperança e gerando isenção da confusão. Aí o Senhor da glória está referindo isso, que faltando paciência, entra o processo da iniquidade multiplicada, ou iniquidade consumada. A palavra consumada é uma coisa feita agora e continuar fazendo, seja para o bem ou para o mal. Quando Cristo expirou lá na cruz, ele usou essa expressão: está tudo consumado. Quer dizer que ele está tudo confirmado, está tudo realizado e continua realizando. Está pago o preço do ser humano e eu continuo salvando. A salvação foi consumada, ele salvou e continua salvando. O pecado também é consumado. Enquanto não aceita Cristo, a pessoa peca e continua pecando. Aí entra o processo da multiplicação da iniquidade. Aí, em contrapartida, eu estou compreendendo, vem contra a iniquidade
vem o ministério dos perseverantes, o ministério da paciência. Mas dos cristãos pacientes, no contexto bíblico, eles estão salvos agora e serão salvos também no juízo final. Serão salvos da segunda ressurreição, porque eles na primeira, nós pela misericórdia de Deus, o acordo de Deus, na primeira reunimos com Cristo. Só que o Espírito Santo, ele veio sobre nós com abundância, para criar em nós um ministério de paciência. Não é que nós mesmos e nós temos paciência, criada em nós mesmos, mas a paciência é uma virtude, é conhecido como fruto do Espírito, que promove em uma pessoa um bom caráter, como cristão. E a estrutura da paciência é a fé salvífica, porque João deu esse testemunho. Olha, eu vi a Nova Jerusalém, que é a revelação de Deus ao meu respeito, e é verdade. Então o Senhor me deu capacitação para que eu prossiga igualmente o caráter de Cristo, ou semelhante ao caráter de Cristo, com paciência. Mas nós somos falhos, por isso que não pode faltar o ministério da oração. Alguém perde a paciência, para que perde, mas ele se lembra que aquela paciência que ele perdeu, ela precisa achá-la novamente. Aí entra o ministério da oração, pedindo perdão e pedindo paciência, que Deus tem um compromisso de beneficiar e pede com amor. Os pacientes, quando você ouvir alguém dizer, não peça paciência, se for uma pessoa humilde, fale com ela. Se ela tiver humildade para compreender, ela vai aprender que ela está 100% errada. Se ela tiver humildade para ouvir alguém, explique para ela, não, irmão ou irmã. Sem a paciência, nós vivemos constantemente no pecado. Iniquidade é pecado. Pode ser pecado pequeno. Quando começa a iniquidade, vem o mau pensamento. É o pecado pequeno. Mas se alimentou o mau pensamento, o pequeno fica grande. Esse é o perigo. Então, como nós já temos de Deus a orientação para conhecer o pecado pequeno, para que ele não cresça, entra o ministério da humildade. Diga para eles que eu estou humilde, não. Só se serve a Deus quem tem paciência. Quem não tem paciência, a Bíblia diz que é chamado. Pode ter dons de maravilhas, dons de milagres, até de ressuscitar mortos. Mas nós estamos, a Bíblia diz que Jesus veio trazer, centralizar o povo, não foi no ministério da cura, que é um ministério também, um benefício de Deus, mas é passageiro. Ele veio centrar as pessoas no ministério da salvação, e ela só pode ser testemunhada pelo ministério da paciência. Olha esse versículo já de Mateus 24, 13. Na vossa paciência até o fim será salvo. Perseverança é paciência. Raciocine bem e avalie como é importante. Isso significa que nós temos um Deus, que é escrito na Bíblia milhares de vezes, Deus de verdade.
Um Deus que não brinca de salvar. Um Deus que não brinca de ouvir as nossas orações. Se Ele diz que ouve, não é brincadeira, Ele ouve. Um Deus que não brinca de perdoar. Mas quando Ele não brinca de castigar quando há resistência na sua palavra. A palavra de Deus. Tanto é que os salmos, hoje eles vivem mais do que ele. No salmo, ele faz um projeto. Às vezes, aquele projeto, para ele, é muito vantajoso. Só que o salmo, ele faz o projeto já de uma maneira segura. Sabe o que é projeto de maneira segura? Eu quero adquirir aquele objetivo. Para mim está aparecendo de grande futuro, de grande proveito. Só que, mediante aquele projeto, ele coloca outro projeto. Mas se esse projeto para mim parece ser tão bom, se ele não der certo, eu não vou sair da posição da paciência. Eu vou continuar dando glória a Deus. Se aquele projeto que parece tão bom der certo, glória a Deus. E se não der, mais glória a Deus ainda. Glorificado o nome do Senhor, por causa da paciência. Então a gente tem os bons projetos, mas tem pelo Espírito de Deus a submissão a Todo-Poderoso. Eu queria fazer tanto aquele turismo, aquela viagem, mas se não der certo, isto é firme com a palavra de Deus. Os irmãos compreenderam, os irmãos também. Vale a pena ou não? O ministério da salvação, ele não traz conclusão. Tem vários motivos para ficar analisando, ficaremos várias horas e horas comentando e alimentando da palavra de Deus. E Deus continua nos abençoando nessa palavra. E até falar sobre as 4 qualidades do amor, mas devido à introdução da palavra, mas resumindo, o amor de Deus é o amor ágape. É o amor que levou Jesus e a cruz por mim e por você. E por todos que creem na sua palavra. Que esta tua palavra continue cada coração na palavra do Senhor nosso Deus. Devemos pedir paciência? Sim. Devemos desfrutar dela? Sim. Porque se não desfrutar, então a gente nega o testemunho que é crente. É crente como diz Jesus, é crente de lábios, mas o coração está no céu. Não funciona. Fique de pé, irmãos, nós vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu, não somente nesta manhã, mas nessa época. E vamos continuando aprendendo de Cristo, não é? É verdade. Se alguém trouxe a sua perna, pode apresentar a Deus aí com amor, com alegria, é honra. Ofertar a obra de Deus é honra, e é muita honra. Por que é muita honra? Porque Deus nos consagrou a Ele, pelo sangue de Jesus, e nos capacitou de uma maneira toda especial para que nós continuamos a levar a sua obra avante, a responsabilidade que temos dele. Presente a sua perna, por favor. Senhor Deus, Pai poderoso, em nome de Cristo Jesus, o Senhor da glória, está, meu Deus, Pai, estamos apresentando as ofertas que o Senhor da glória preparou, porque na verdade tudo começa primeiro no nome do teu Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, coloque a salva, com amor, com graça em cada coração. Deus abençoe. Realmente nós somos envelopes que já distribuir. Pode distribuir os envelopes, pegue por fé, Senhor, glória, com amor e com alegria. E Ele nos honrou primeiro, nos abençoou primeiro, nos beneficiou primeiro. E na sequência,
é a glorificação do seu nome por tudo aquilo que temos recebido dele. Graças a Deus. Deus trabalhou em nossas vidas, trabalha e trabalhará pelo Senhor. Peguei o segundo bloco e irei passar a palavra daqui a pouco para o irmão Diácono Givaldo, com os avisos, mas que Deus continue nos abençoando nesse ministério de paciência. Aprendam bem, repete bem essa palavra, repita depois, para melhor concluir em uma época tão agitada. Palavra do nosso irmão Diácono Givaldo. Amém, Jesus. Saúde a Maria, com a paz da sua Maria Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Quero que o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nosso pastor Gabriel, da transmissão, ensinamento da palavra de Deus para todos nós que parecemos em nome de Jesus. Eu pergunto nessa manhã, quem é mulher de pé, diz amém. Amém. Irmão, para Deus já está a igreja paz, Deus abençoe todos vocês. Irmão de outro ministério, que nos vamos para a visita. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. A casa é de Deus. Deus abençoe o ministério, irmão católico, que sabe. Irmão, a igreja, quem vai para a caravana do cerimonial, diz amém. Quem vai para uma série de glória a Deus. Então, meu irmão, à tarde, à noite, nós temos culto aqui. Por causa da comemoração, um culto da série mundial, das mulheres de pé. As mulheres de pé e os meus varões de pé. Quem é varão de pé, diz amém. Quem é mulher de pé, diz glória a Deus. Então, hoje você me deu 2 horas, que já começou, né? Então, o corpo das mulheres de pé e os varões de pé. Estando na cerimonial, aleluia a Deus, especialmente para todos que comparecer em nome de Jesus Cristo. E aqui amanhã, às 9 horas da manhã, está aqui nosso pastor Jorge Penas, nosso responsável. Em consagração a Deus, na campanha que ele iniciou sábado, domingo passado, às 9 horas da manhã, domingo às 9 horas, daqui hoje, dando início, segundo dia da campanha, orando por todos que comparecerem, campanha de missão com óleo, daqui o presbítero, orando e ungindo os irmãos que comparecerem em nome de Jesus Cristo. Quem que não são com óleo, diz amém. Nós somos com óleo, a Bíblia diz, se tiver alguém, no livro de Tiago, capítulo 5, quando se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja e unge com óleo. Se tiver cometido pecados, pede óleo sobre os pecados. Agora, antigamente, por falta de presbítero, os diáconos ungiam. Agora não pode mais ungir, nem consagrar ceia. Nem consagrar ceia é os pastores e os presbíteros. Então, a unção com óleo é o presbítero, o presbítero Tiago, o presbítero Dona Pena, mas os presbíteros Jorge, ungindo amanhã, às 9 horas, aparecerem na campanha em nome de Jesus Cristo. Amém? E à noite, às 19 às 18 horas, o culto da jovem, da expressão jovem. Expressão jovem, tem a Deus e orando por todos em nome de Jesus. Quem entendeu a Cristo diz amém. Deus abençoe a todos vocês. Vamos seguir o céu de Deus, a cooperação da fé, porque Cristo vai ungir com óleo a igreja em nome de Jesus. Vamos seguir o céu de Deus com palma, bem alegre com Jesus. O nosso culto aqui, vamos fazer a restauração da fé.
batizados. No dia 23, é isto mesmo. Tem alguém que está se preparou e já vai ser batizado? Se tem, vamos apresentar em oração. E se estiverem ausentes também, vamos apresentando todos em oração. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que toda a igreja ouviu a palavra e se sentiu mais estruturado, não é? A paciência é o testemunho, quer dizer, paciência com humildade. Não é que a pessoa diz, eu tenho paciência para descavantar em cima do outro, não. Aí não é paciência, aí é excluir o efeito do primeiro amor. É paciência com humildade. Temos que aprender a palavra nisto. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta manhã, mas também, Senhor, nesta época. Assim como a luz dos céus, nos levando em paz, na tua infinita misericórdia, e permanece para sempre. Foi também uma maneira toda especial em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Então, hoje à tarde, se a gente está anunciando no rádio, o início é às 15 horas. Não sei se é 2 horas, é 3. No rádio está falando das 15 às 18. Não é isso? Vai para 17 e 18 horas. Mas é bom, porque Tiago nos exorta que todo homem, ser humano, deve ser inclinado a ouvir. É uma realidade isso. Inclinado a ouvir e sentar com ele e tirar. Vamos pedir com a paz de Cristo. Venha receber oração, tá bom? Venha, porque é importante também. A paz do Senhor Jesus. Diga amém. Guarde nesta tua palavra. Vamos prosseguindo em Cristo Jesus, Senhor da paz. Aleluia.